Esse aqui é um condutivímetro portátil, a função primária dele é medir a condutividade de soluções aquosas. Esse modelo, como a maioria dos modelos mais simples, tem 3 botões. Assim que você liga ele, você pode ver que ele tem um display de 4 dígitos. E esse botão superior dele aqui serve para ligar e desligar o aparelho. Antes de mais nada, nós vamos mostrar como nós podemos trocar a bateria dele. A parte superior tem uma tampa, você pode remover e depois tirar a bateria. Se você não for usar ele com frequência, você deve guardar ele sem essa bateria. Para retirar essa bateria, você vai precisar de uma pinça, porque ela fica bem fixa no aparelho. A bateria desse modelo aqui é a CR2032, que é bem comum, você encontra com facilidade em loja de eletrônica, camelô. Ela é uma bateria de lítio de 3 volts, é a mesma que usa em balanças, em placa-mãe de computador. Assim que você encaixa a bateria no condutivímetro, ele já liga. Nós vamos fechar a tampa dele aqui. Bom, assim que você liga ele, o display já apresenta o primeiro modo de operação, que apresenta os valores em ppm e a temperatura em graus Celsius. Depois eu comento aqui sobre esse ppm. O segundo modo de operação mostra os valores nisso aqui que nós vamos chamar de microsiemens por centímetro, que é a unidade de condutividade do sistema internacional. O modo 3 mostra os valores em ppm e a temperatura em Fahrenheit. E o modo 4 que mostra os valores em microsiemens por centímetro e a temperatura em Fahrenheit. Bom, aqui no Brasil nós não trabalhamos muito com a temperatura em Fahrenheit, então esses modos 3 e 4 vão ter pouca utilidade aqui para nós. Eu vou começar falando sobre esse modo 2 primeiro. Você pode reparar que assim que nós colocamos nele, aparece em cima as letras EC. Essa sigla é muito conhecida, quer dizer Electrical Conductive, para te mostrar que nós estamos num modo de medição de condutividade elétrica. Esse condutivímetro aqui mede no máximo até 10.000 microsiemens por centímetro. E basicamente é só isso que esse equipamento faz, medir a facilidade com que os elétrons trafegam por uma solução. Ou em outras palavras, é medir a condutividade das soluções. Porque esse equipamento também apresenta no modo 1 um parâmetro chamado TDS, que significa sólidos totais dissolvidos. Olha, eu vou te falar uma coisa, esse equipamento aqui não mede o TDS não, mas ele mostra um valor de TDS, que é uma estimativa. Bem, ele simplesmente converte um valor de condutividade para um valor de TDS. Na maioria das vezes ele só pega o valor da condutividade e divide por 2. O detalhe é que para pegar a condutividade e dividir por 2, isso só serviria para o cloreto de sódio e alguns outros poucos sais. Para você ver o quanto esse critério é arbitrário, tem equipamento que não faz a escala baseada no cloreto de sódio, e sim baseado em outra escala, onde eles pegam o valor da condutividade e multiplicam por 0,64. Tem outros que multiplicam por 0,7. Essa aqui é uma tabela que mostra o valor da condutividade e os prováveis valores de TDS que esses equipamentos podem mostrar, em função da escala que eles receberam na configuração de fábrica do circuito. Existe um padrão americano, outro padrão europeu, mas todos eles trabalham na mesma lógica. O método mais correto para se determinar o TDS é bem simples. Você pega uma cápsula de porcelana e coloca uma quantidade específica de água bem filtrada lá. Daí você evapora ela e vê a massa que ficou naquela cápsula. Essa massa residual é o que nós chamamos de sólidos totais dissolvidos. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma referência que é a norma interna da Sabesp, que descreve certinho como é que se determina esse TDS. Ela é baseada no Standard Methods, mas com certeza não é a determinação feita com esse equipamento aqui, porque aqui é estimativa. Para resumir isso tudo, eu te digo que olhar o valor do TDS não é confiável. E a não ser que você esteja muito habituado a trabalhar com isso, o melhor mesmo seria usar apenas esse modo 2 do equipamento, que é a medição da condutividade e a temperatura. Por falar em temperatura, você pode ver que esse aparelho mostra a temperatura da solução. É que a condutividade das soluções deve ser medida na temperatura de 25 graus. Esse equipamento tem um termômetro justamente para ler o valor da temperatura da nossa amostra e fazer a compensação automática no cálculo, para nos indicar o valor correto, mesmo quando a nossa amostra estiver numa outra temperatura. Bom, então vamos começar a usar o nosso condutivímetro. Fazer uma leitura com esse aparelho é bem rápido. Eu vou pegar um pouco de água de torneira mesmo, colocar nesse becker, e aí nós só tiramos a tampa do condutivímetro e vamos colocar ele em contato com a solução. Dá para usar um volume pequeno de amostra. Para você ter uma ideia, aqui nós usamos um pouco menos de 30 ml. Olha, você não deve ultrapassar esse nível de líquido quando for colocar o condutivímetro, porque esse aparelho aqui é barato e esses aparelhos chineses não são à prova d'água. E como eles têm um encaixe bem aqui entre a ponta dos eletrodos e o corpo dele onde está o circuito, você não deve passar desse nível não. É claro que se passar e molhar ali, você enxuga com papel higiênico rápido e está tudo certo.
Você só não deve deixar isso acontecer sempre para preservar o equipamento e ele durar mais tempo. Assim que nós ligamos, ele já indica a condutividade já com a correção do valor da temperatura. Essa água aqui está com a condutividade entre 90 a 92 microsiemens por centímetro. E olhando essa tabela, dá para ver que ela está dentro dos valores esperados para água mineral de região oligotrófica, porque o manancial que abastece a nossa cidade aqui tem esse nível trófico. Nessa tabela, a pesquisadora apresenta o valor de condutividade para vários tipos de água, incluindo essa no final, que é a água filtrada por osmose reversa. RO aqui significa Reverse Osmose. Clicando aqui no botão Shift, que é o botão que altera o modo do equipamento para ppm, dá para ver que ele dividiu por 2 o resultado. E aqui deixa claro que o TDS desse aparelho aqui obedece à escala do cloreto de sódio. Isso foi só por curiosidade mesmo, mas nós não vamos usar o modo TDS para nossas análises. Esse botão Hold aqui serve para fixar o valor de uma leitura. Aqui nós podemos clicar em Hold e depois tirar o aparelho, retirar o excesso d'água e colocar a tampinha nele. Esse modelo aqui não tem atrás um botão para fazer a calibração dele, ele já vem calibrado de fábrica. Mas alguns modelos que você compra tem um local para você fazer um ajuste com uma chavinha de fenda, depois que você coloca uma solução de condutividade padronizada. E isso é bom para você poder ir ajustando ele com o tempo. Só para te mostrar onde fica o termômetro e os eletrodos, na parte de baixo, esse pontinho escuro é o sensor de temperatura e essas duas ponteiras de metal são os eletrodos do equipamento. Essas ponteiras são revestidas de uma liga de titânio para evitar a oxidação delas, porque essas soluções salinas oxidam muito a maioria das ligas metálicas comuns. Então você toma cuidado para não riscar isso aqui, até ele está bem protegido no aparelho, porque se você riscar, aí o equipamento fica comprometido. Vamos então medir a condutividade dessa água desmineralizada aqui. Hoje em dia é muito difícil encontrar água destilada, porque a água filtrada por osmose reversa tem quase tão pouco sal quanto a destilada, além de ser bem mais barata para produzir. Por isso que está escrito água desmineralizada e não água destilada. Na embalagem diz que a condutividade máxima dessa água é de 10 microsiemens, e nós vamos conferir isso. Se nós colocarmos essa água em um becker, todos os sais que vão estar retidos na superfície dele vão ser dissolvidos por essa água desmineralizada. Você tem que levar em consideração que tudo aqui foi limpo com água de torneira, que tem muito sal dissolvido comparado com essa aqui. Então nós vamos fazer uma ambientação desse becker, que é simplesmente o fato de você adicionar uma pequena quantidade de água nele, agitar e jogar fora. E talvez até gaste um pouquinho de material, mas essa água foi barata, nós pagamos R$6 no litro, e além disso, ambientando, você faz com que a medida tenha um resultado muito mais confiável. Nós ambientamos o becker 2 vezes, depois colocamos a água e medimos o valor dela. A condutividade ficou em 4 microsiemens, ficou dentro da especificação do fabricante. Se for mudar o modo para ppm, você pode ver que ele indica metade do valor. Terminou a medida, você só desliga o aparelho, tira o excesso de água e tampa ele. Nesse caso não precisa lavar porque nós usamos só água. Bom, então vamos analisar umas águas aqui. Nós temos a água mineral prata sem gás. Ela vem nessa garrafa de vidro, tem um recipiente todo bonito. Eu posso estar enganado, mas eu acho que essa água é distribuída no Brasil todo. As características físico-químicas dessa água estão impressas numa fonte muito pequena, então eu vou ampliar aqui para todos nós podermos acompanhar. A condutividade informada dela, isso é lá na fonte, antes de engarrafar, é de 109,5 microsiemens por centímetro. É claro que se for passando o tempo, se a tampa não tiver com uma boa vedação, a água for evaporando, a condutividade dela vai aumentando. De certa forma, isso tem relação com o tempo que a água já está engarrafada. Você pode ver que nós ambientamos o becker e essa ambientação nós vamos fazer aqui para todos os procedimentos desse vídeo. Depois detectamos a condutividade, que foi de 134 microsiemens por centímetro. Considerando que essa água foi engarrafada há 40 dias atrás, está bom, está dentro da margem que se observa para essas águas. Nós pegamos também essa água mineral cristal, que também é bem comum. Essa aqui vem da fonte das flores, a condutividade que eles indicam é de 161,9 microsiemens por centímetro. Nós fizemos o mesmo procedimento de ambientar o becker para depois fazer a medida. Você sempre que tiver a oportunidade você deve ambientar, isso aí ajuda demais para você fazer uma boa medida.
e nós detectamos a condutividade de 168 microsiemens por centímetro. Se você for ver, para os 161,9 que está no rótulo, o valor da medida se aproxima muito. Inclusive eu verifiquei aqui, essa água foi engarrafada há 56 dias atrás. Então pode ser, não é certeza, é claro, que essa aqui tem uma vedação melhor do que a outra. Mas é só uma suspeita, até porque essa informação não permite a gente fazer um tipo de afirmação tão categórica assim. Eu vou aproveitar essa mesma água para fazer um outro teste. Muita gente diz que se você deixar o condutivímetro parado para fazer uma análise, ela não apresenta flutuações. Bom, nós vamos colocar isso à prova e aqui nós colocamos uma barra de agitação magnética. Eu prendi o condutivímetro com uma garra só para ele ficar um pouquinho mais alto e a solução poder agitar livremente. Olha, a princípio até parece que começou a ter uma flutuação, mas ela é muito pequena. Quer dizer, para a água mineral dentro dessa condutividade, se você deixar ela em agitação, você praticamente não vai observar flutuação nenhuma. Aproveitando esse mesmo aparato, uma coisa bastante interessante que nós podemos observar com o condutivímetro é a diferença na condutividade entre um sólido molecular e um sólido iônico. Colocando nesse meio 0,7 gramas de açúcar, que é a sacarose, você pode observar que as variações da condutividade são mínimas. Essa variação até pode estar relacionada com as impurezas na sacarose. Eu vou colocar mais uma porção de 0,7 gramas para nós verificarmos se aparece alguma variação. Dá para ver os cristais se dissolvendo bem, mas não dá para ver nenhuma variação significante na condutividade elétrica, como já era de se esperar para um sólido molecular que não gera nenhum íon no meio. Por outro lado, eu vou colocar um cristal bem pequenininho de cloreto de sódio. Esse cristal aqui ele pesa menos do que 0,05 gramas. Esse aqui é um cristalzinho de sal grosso para churrasco mesmo. E você pode ver que logo que ele entra em contato com a solução, a condutividade já começa a alterar bem. À medida que o cristal continua se dissolvendo, essa condutividade vai aumentando. E aqui fica bem clara a alteração na condutividade que um sólido iônico gera quando comparado com a dissolução de um sólido molecular. Nós também dizemos que o cloreto de sódio dissociou na água, que é a separação do cloreto de sódio em íons sódio e íons cloreto. Já o sólido molecular, ele não forma íons, então ele não dissocia, ele simplesmente dissolve. Agora, vamos pesar 0,4 gramas de soda cáustica. Eu estou usando as de supermercado mesmo, mas uma de pureza mais alta. Essa aqui é a da marca Sol. E nós vamos usar esse condutivímetro para determinar o ponto final de uma titulação ácido-base. Então, fazendo isso, a gente não precisa ter indicador para esse procedimento. O nome correto do que nós vamos fazer aqui é uma titulação condutométrica de neutralização. Para a faixa de condutividade que nosso equipamento mede, nós vamos precisar fazer uma solução bem diluída. Então, nós precisamos dissolver esses 0,4 gramas em uns 1.800 ml de água. A quantidade exata de água aqui não é importante, desde que seja próximo a esse valor. E colocamos também uma barra de agitação magnética, porque uma titulação sem ela dá muito trabalho. A partir daqui, basta colocar o condutivímetro na solução e, nesse caso, nós vamos gotejar uma solução de ácido clorídrico de concentração desconhecida. Esse aqui é o menor valor de condutividade que essa solução pode apresentar, então aqui é o ponto de viragem. Ou seja, aqui a solução está neutra ou muito próximo disso. Nós vamos explicar isso melhor logo adiante. Nós gastamos 36 gotas nessa titulação e vamos considerar aqui que 20 gotas equivale a 1 ml, porque eu estou mostrando aqui uma titulação feita com a mínima quantidade de material possível. Se você puder medir melhor esse volume, você vai ter um resultado ainda mais preciso, é claro. Então, fazendo o cálculo, nós temos então uma concentração próxima a 19% massa-massa.
Então, só para conferir se nós fizemos tudo certo, a solução que nós titulamos era uma solução ácida de limpeza da Uzi Química. Eu particularmente gosto muito dessa solução. Eu pedi na empresa a ficha técnica dela e você pode ver aqui que a concentração que eles indicam é de 20 a 22%. Nós detectamos 19% e quando você leva em consideração que aquela balança não tinha uma precisão apropriada para pesar 0,4 gramas de soda cáustica com segurança, eu confesso que eu fiquei até espantado com a qualidade dessa titulação que nós fizemos. A precisão aqui ficou muito mais em cima da balança que nós usamos do que, enfim, por conta do condutivímetro, que é o que nós queremos apresentar aqui hoje. Dá para notar que essa titulação seguiu o perfil descrito pelo Otto Alcides O'Heiler e a condutividade foi caindo até atingir o ponto de viragem. Depois ela começa a aumentar de novo. A razão disso é que os íons OH- e H+, conduzem muito mais eletricidade do que os outros íons. Essa tabela aqui mostra isso. Então, no ponto de viragem, que é a região onde nós teríamos a mínima concentração de H+ e OH-, é o local onde nós vemos o menor valor de condutividade. Por outro lado, a titulação não vai apresentar um valor próximo de zero no ponto de viragem, que é quando a solução está neutra ou próxima disso, porque a cada gota que nós colocamos forma cloreto de sódio em consequência da reação do hidróxido de sódio com o ácido clorídrico. Então eu espero que esse vídeo tenha mostrado alguma das utilidades desse equipamento, que é o condutivímetro. Ele é muito simples, mas dá para nós usarmos ele em muita coisa, inclusive em algumas aplicações bem criteriosas. Muito obrigado por assistir e um grande abraço a todos.